Eu sou Lívia Barbosa e estou de volta com mais um Papo Expresso para vocês. Como eu estava sentindo falta, eu sei que vocês que me acompanham no Instagram também. Mas antes de dar início, gente, eu quero pedir para vocês curtirem, comentarem, se inscreverem no canal, porque isso nos ajuda bastante. E agora eu vou dar entrada ao nosso tema, que será sobre essa nova tendência dos cílios. E eu estou com ela, que vai explicar sobre as tendências, sobre cross-selling, rapidinho naquele nosso bate-papo. Mayra Carvalho, a nossa Lash Design, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lívia. É um prazer estar aqui novamente com você no Papo Expresso. E eu tenho certeza que daqui vai sair muito conteúdo e muito conhecimento para o pessoal, para ficar por dentro aí do que está acontecendo no mundo dos cílios. Com certeza, ainda mais porque você já participou comigo, inclusive eu vou deixar link aqui, gente, da nossa primeira conversa passada, que foi muito gratificante porque ela traz também um pouco da sua história de carreira. Mas hoje ela vai começar a comentar sobre as tendências mais naturais, que ela já trabalha com esse lado mais natural, como por exemplo o árabe em 4D que eu uso, o egípcio. Só que tem novidades aqui, é óbvio que eu não ia deixar ela de fora para compartilhar com vocês. Então, Mayra, comenta um pouquinho sobre essa nova tendência com essa naturalidade, o efeito rímel que estava sempre, estão agora em alta em ser buscado, bem como aquele efeito molhado que eu andei observando no Instagram. Conta um pouco. Uhum. Bom, hoje em dia, né, gente, tá vindo essa tendência da naturalidade. Não é só na área dos cílios, né, Lívia? Também tá vindo nessa parte das sobrancelhas, de maquiagem, tudo muito clean. A gente tá vivendo a tendência clean beauty. E isso tá agregando um público mais elevado, né? Um público que às vezes tinha aquele medo de fazer uma extensão, porque tinha aquele tabu, ai, será se vai cair meus cílios? Será se eu vou ter algum probleminha? Então, hoje a extensão de cílios está muito desenvolvida. Nós temos trabalhos com oftalmologistas, lashes são formadas como lashes terapeutas, que trabalham esse tratamento dos cílios, né? E também nós temos essa tendência clean beauty, que são os cílios de efeito rímel, efeito lame, que está vindo com tudo, agora em 2025, que é o efeito laminado, que a gente chama, porque ele é muito parecido com o efeito de lash lifting, que é aquele procedimento em que você curva o cílio natural. Então, a gente consegue esse efeito fazendo uma extensão de cílios que imita, né, esse efeito e fica muito bonito, gente, tá vindo com tudo. Você acha que esse efeito lamin, como é que pronuncia mesmo? Novamente, talvez. Até quem tá em Pode ser casa, efeito lame, efeito lamin. Você laminado. acha que é o que tá mais em alta no momento? Com certeza, com Muito mesmo, certeza. uau. Efeito rímel, efeito laminado, é muito natural mesmo. Explica também, inclusive, sobre a microblend, porque eu fiz a minha microblend com ela e tá lá nas minhas redes sociais que vocês podem estar acompanhando. E a microblend tem muita gente saindo daquele efeito mais forte, mas a microblend, mesmo que ela tenha aquele procedimento, pode ser dito assim, entre aspas, tatuado, ele é bem mais clean, bem mais singelo. Explica um pouquinho sobre essa tendência do momento também. Como a gente está nessa tendência mais naturalista, a gente observa que existem aqueles nanofios, a microblend, que é aquele fio feito de forma mais superficial, não atinge uma camada, uma derme, né, da pele, então fica algo bem mais natural, um fio bem mais fininho. Então, por isso que hoje a gente está nessa tendência mais naturalista, né? Antes a gente tinha aquele, igual você falou, entre aspas, tatuagem, né? Que era aquele efeito mais pintado mesmo, mais sombreado. Então, hoje as mulheres estão buscando elevar a sua beleza, né, de certa forma, com os nanofios, com a microblend, com algo mais natural mesmo. Agora, tem uma questão aí que foi comentada, inclusive nos bastidores, né? A gente estava conversando, gente, sobre uma dica muito legal. E eu não sabia disso. Eu acho que vocês que nos acompanham talvez não conheçam. Cross-selling. Uhum, Gente, ela uhum. está usando essa técnica no próprio estúdio dela e ela vai explicar, porque para quem não tem conhecimento disso, vale ouro. Uhum. Com certeza, né, amiga? Com certeza. O que que acontece, gente? Nós, lash designers, para quem não entende, né, o termo, muitas pessoas ficam, o que que é lash? Lash significa cílios, né, em inglês, designer de cílios. Então, as lashes hoje se entendem que são empresárias, são mulheres que estão nessa área da beleza. Então, o cross-selling, ele faz parte da gestão de uma lash designer. O que que significa cross-selling? É aquele termo em inglês que significa venda cruzada, venda casada, onde eu ofereço um serviço e trago um serviço para casar, ou seja, eu vou aumentar o meu ticket médio, o ticket médio do meu espaço. Se eu tenho uma cliente que gasta X valor, eu posso fazer com que ela gaste Y valor.
comigo. Então, isso é você trazer um combo, você trazer um up para sua cliente, né? Se eu posso criar um combo, por exemplo, o glow up do olhar. Se eu vou oferecer por exemplo, um efeito lame, por que eu não posso oferecer uma brow lamination? Então, isso é uma venda casada e faz com que eu aumente o meu ticket com aquela cliente. Ai, que legal. Olha só, eu, se eu não me engano, acho que você até postou um tempo, alguns dias, enquanto você estava fazendo os cílios, aquela cliente recebendo a massagem nos pés, recebendo Hum, também a questão da manicure, fazendo a unha mesmo. E é muito, quem não gosta, né? Quem não sim, gostaria com até, é um certeza. combo. É A um gente pode, é combo. um combo, Com literalmente. certeza, ali também faz parte do cross-selling. Hoje o meu espaço é conhecido pela naturalidade. Hoje eu sou muito buscada por cílios naturais. E junto com a naturalidade, o que que traz? Calmaria, relaxamento. Então é isso que eu busco proporcionar para as minhas clientes, né? Que é aquele momento de dela se sentir, esse é o meu momento onde eu vou relaxar, eu vou sair bonita e eu vou sair tranquila ao mesmo tempo. E isso traz uma certa sofisticação para o seu atendimento, isso eleva o seu atendimento, isso torna uma experiência para a sua cliente. E hoje é isso que eu ofereço no meu espaço. Tá vendo, cliente? O que que vocês estão esperando para ser atendida por essa mulher? E vocês que são profissionais também não percam tempo em estar fazendo esse conjunto, que é uma Uhum. excelente oportunidade. E outra coisa, todo mundo trabalhando junto. Eu sempre Sim, comento sobre essa questão de empatia, e apesar que existe concorrência, mas a gente tem que estar aliado e não ter com essa visão certeza. de de concorrência mesmo, no sentido de atrasar, de se prejudicar, mas quem sabe de ser um aliado, de crescer junto, de ser um sucesso mútuo, né? Como Sim. podemos. Gente, agora tem coisa nova, viu? Ela tem uma temporada aí para trazer mais novidade pra gente aqui em Teresina, mas eu vou deixar ela falando, porque ela também tem um projeto da Comunidade das Lestes, e ela vai comentar isso aqui no meu quadro, que eu não quero de Vou fora. sim, eu vou comentar sim. O que a Livia falou é muito real. Eu acho que quando você é uma profissional e você entende o seu potencial, não existe. Claro que existe a concorrência no termo de você captar os seus clientes, de você fidelizar os seus clientes, mas é o que eu mais enfatizo na comunidade das Lestes e para as minhas alunas, quando elas vêm fazer um curso presencial comigo ou uma mentoria online, enfim. Você é uma profissional única, nós somos artistas. A forma como eu aplico os cílios pode ser o mesmo modelo e a mesma técnica que a minha concorrente faz, mas eu estou aplicando, aquela é a minha assinatura. Quando ela vai para algum país, para algum local, é os cílios da Mayra que ela está carregando. Então, a gente tem que pensar como artista, a gente tem que pensar como você sendo única, porque se você ficar focando nas pessoas, ficar focando na sua amiga, sua concorrente que está lá na esquina, você não evolui. Eu acho que o foco é em você mesma, é no seu potencial, no que você pode melhorar. Porque se você foca no outro, aí você já perdeu tudo. Na minha opinião profissional. Todas as vezes em que eu foquei na concorrente, eu sempre me perdi como profissional. Então, a partir do momento que eu foquei em mim, que eu entendi que eu sou uma artista, que as minhas mãos, os cílios, gente, eles são trabalhos artesanais. Eu faço um cílio por vez. Cada pessoa tem cerca de 120 a 200 fios em cada olho. Então, assim, é um procedimento para ser feito em 1 hora rápido. Em 1 hora é rápido, porque você faz de cílio a cílio, isoladinho, dando um distanciamento da pálpebra da sua cliente pro fio, porque nada é encostado na pele, por isso que é muito diferente você colocar um cílio postiço de uma extensão de cílios. Porque o cílio postiço vai na pele, então tudo que vai na pele você vai sentir um peso. Quando você coloca no seu fio, você já não sente aquele peso, é como se você não tivesse nada. Você é prova viva disso, Ai, eu porque a sou o Lívia é minha exemplo. cliente há muito tempo, ela usa cílios, assim, há muito tempo, porque ela é apresentadora, ela tá o tempo todo tendo que gravar vídeos, então isso ajuda ela no dia a dia. E o melhor é que você não sente nada e trazendo essa naturalidade, porque é isso que a gente precisa hoje em dia. Você se embeleza sem estar exagerada. Eu acho que essa é a verdadeira beleza, a verdadeira essência de uma mulher. Concordo plenamente. Inclusive, eu tinha uma mania que eu posso destacar, que era de coçar muito meus olhos. E hoje eu não coço, assim, não tem aquela irritação o tempo inteiro. E a Mayra foi quem me explicou, vocês, antes de colocar a extensão de cílios, só para vocês prestarem atenção Uhum, pode nessa explicar, dica. explica. Eu cheguei porque você já chega querendo aquele olhar bonito, o efeito maquiada, aquilo tudo, e não sabe o benefício que ele pode também trazer por trás. Então, com ela eu aprendi. Você sabe qual é a função dos seus cílios, Lívia? Eu não, ela proteger, porque realmente nós temos os pelos na nossa pele e são de Sim. proteção. Mas não vou mentir, não passou pela minha cabeça sobre os meus olhos. Então, como ela preenche com toda essa cautela que ela apontou aqui, pronto.
pronto, a irritabilidade melhorou bastante, o cuidado, é como lavar o couro cabeludo, você vai lavando também os olhos, né, e vai evitando esse contato. Gente, é Sim, incrível. e é muito importante esse ponto que você ressaltou agora, porque é o que eu mais escuto entre as pessoas nesse tabu da extensão de cílios. Algumas pessoas, eu não sirvo para usar cílios porque eu coço muito os olhos. E eu costumo perguntar, você já parou para perguntar por que você coça tanto os olhos? Será que é porque você tem mania ou será porque você não faz a higienização com o produto adequado? Porque se a gente não higieniza o nosso couro cabeludo, a tendência é o quê? A nossa unha tá suja, tudo que a gente pega, a gente tem tendência a pegar em micróbiozinhos mesmo. Então, quando você coça o seu couro cabeludo com a mão sujinha, vai dar funguinho. Entende? Eu falo isso porque eu já fiz terapia capilar e um terapeuta capilar me explicou isso. E nos cílios não é diferente. Se eu pego em tudo durante todo o dia e vou no meu olho, eu tô levando germes, eu tô levando micróbios para os meus olhos. Então isso faz com que gere coceira. E as pessoas acham que só o fato de você higienizar, ou quando você higieniza, a sua mão, o seu olho tá fundo, você não tá higienizando direito os olhos. Você tem que vir com seus dedos mesmo e higienizar nessa região. Porque se você não higieniza direito, acumula sujidade, acumula gordura, restante de maquiagem. E nós já temos um ácarozinho que ele tem a função de limpar os nossos olhos. Ele come essa sujeirinha, ele é um ácaro do bem. Só que se você não cuida, você não trata de forma adequada, ele pode se proliferar, pode gerar algumas doenças oculares, algumas coisas. É um surto, por exemplo, isso gera coceira. E as É pessoas não verdade. entendem. Então, assim, existem shampoos adequados para você higienizar seus olhos. Eu sempre cocei os meus olhos. Será que é porque você não está usando algo que seja potente? Uhum. Porque as pessoas, mas eu uso sei lá, um shampoo neutro. Ok, ele tem um pH neutro para sua pele, mas o que que vai tratar aquela função onde sai aquele sebo, onde sai aquele fiozinho? Porque por trás de cada cílio existe uma glândula. E essa glândula precisa ser limpa, os cílios precisam ser higienizados. Se você não limpa o rostinho direito, você dá uma espinha, porque Uhum. obstrui. Nos olhos não é diferente. De vez em quando, do nada, nasce um terçol ali. Ai, nasceu um terçol. Não, não é porque você jogou e negou uma coisa pra uma grávida. Não é nada de superstição. É porque houve a falta de higienização. Então, quando você faz uma higienização potente nessa região, você diminui os riscos. E se você usa uma extensão de cílios de forma adequada, recebendo todas as instruções, como eu fiz com a Lívia, você diminui muitos riscos de você ter algo. Eu posso falar isso com respaldo, porque eu tive que fazer 2 cirurgias no meu olho esquerdo, onde eu tive que tirar um cisto, e eu tive muita acessibilidade nos olhos. E todas as vezes que eu utilizo maquiagem, rímel, lápis de olho, eu sinto muita acessibilidade, meu olho coça, meu olho irrita, e as extensões de cílios me suprem no dia a dia. Então, eu não consigo ficar usando tanta maquiagem, mas eu posso usar uma extensão. E eu ganho saúde ocular porque eu sou obrigada a higienizar os meus olhos com a extensão de cílios. Porque, igual você falou, eu te perguntei, né, quando você foi aquela vez, eu falei, você Sim. sabe pra que servem os cílios? E aí você falou, não, e eu expliquei, olha, ele protege os seus olhos, porque a gente não enxerga, mas aqui tem muita poeirinha. Muita. Isso. A gente não enxerga, mas o tempo todo nossos olhos estão o quê? Como ele tem os fios eles são como se fosse uma engrenagem, uma proteção. Eles fazem isso aqui, ó. Eles se juntam. Quando eles fazem isso, eles fecham, como se fossem portões, Certo para modo, não até a entrar própria nada. maquiagem. A própria Aham. maquiagem, a gente tá aqui maquiada, já é um resíduo que, mesmo que retire quando é maquilante, ele pode estar ali grudadinho, escondidinho. Sim, e tem que higienizar, porque E as com pessoas não sabem, certeza. mas, por exemplo, se você usa um rímel hoje, ele pode levar até uma semana para sair do seu cílio natural. Por mais que você higienize, você não consegue fazer aquela higienização tão potente quanto, por exemplo, no estúdio de cílios, com a profissional fazendo uma esfoliação, passando um produto, um ativo mais potente, vindo com um microbrush para entrar entre os fios para limpar aquele cílio. Então, pode demorar semanas para sair aquele resíduo de maquiagem. É por isso que, às vezes, surge alguma coisinha no olho É. das pessoas e elas não entendem. É porque eu já tenho a mania de coçar. Como é que se diz? Uma mania inofensiva. É, E não é bem assim. Tive até um caso no meu dedo com isso, e tem certas foi. manias que não, não são Foi. tão Não são inofensivas assim. O Laura inofensivas. até sorriu. Esses stories rendeu, viu? Porque não é só o atendimento como Leste, ela também tá administrando o curso e acompanha o Instagram dela, porque tem muita novidade. Ela vai trazer mais novidades ainda pra gente. Tem muita novidade vindo. Eu ainda não posso soltar tudo de uma vez, porque é surpresa. Mas esse mês de abril é o último mês em que eu vou ministrar cursos presenciais, porque a MC Beauty, né,
né, o meu espaço, ele tá tomando um rumo diferente agora, é uma nova versão da empresa. Então a gente tá indo para algo bem mais elevado e eu tô super empolgada, Ah, mas eu ainda não posso soltar agora. Em breve vocês vão ver, se vocês puderem me acompanhar lá no meu Instagram, @Mayra Carvalho, Mayra com I, Carvalho com L no final, .beauty. Vocês vão ver, gente, vocês vão me acompanhar numa jornada aí que eu vou fazer. Eu vou trazer muita novidade para vocês e só isso que eu posso soltar até agora. tudo bem. Não, eu quero, já tô aguardando, tô seguindo, já acompanho, sou sua cliente, somos amigas, parceiras, é tudo. Sim. Inclusive, falando em parceria, aqui no quadro vocês estão vendo passar todos os meus apoiadores em relação ao quadro Papo Expresso. Também estamos disponíveis para mais conversas, mais negociações pela frente, mas isso você encontra no link lá no meu Instagram, certo? Que eu também vou deixar disponibilizado aqui. Porém, a gente tem novidade, tem xodó novo aqui no quadro. Uhum. E eu tenho certeza que minhas convidadas irão amar. Quem vai inaugurar essa roleta hoje é ela, Ah! Mayra Carvalho, junto com meus apoiadores. E ela é uma das minhas apoiadoras, gente. Então, vamos agora pro nosso novo xodó, que eu tenho certeza que não gosta de ganhar brinde. Ai, eu adoro. Quem Já não tô gosta? super ansiosa, doida. E antes dela girar essa roleta, olha os memes que a gente recebeu pro nosso podcast, porque aqui a gente conversa e vai degustando. A Mayra que se empolgou com os assuntos, É. mas esses, gente, são lá da Fitland. A gente recebeu esse super coffee aqui, que inclusive você encontra lá na loja. Tem os agranéis, olha, foi mandado algumas castanhas caramelizadas. Ah, meu xodó tá com amêndoas, que é aquela batatinha mexicana de bacon, também Eu encontram tô doida lá. pra provar esse. Ah, amiga, Ela fez tanta. pode Gente, ela fez muita propaganda demais, dessa porque é batata de bacon. sucesso. Vocês não têm noção. Então É eu uma tô muito delícia. empolgada pra Ó, provar. biscoito de arroz também é um dos meus preferidos de lá. Na verdade, quase tudo da loja é meu preferido de lá. E a Defit também, que mandou pra gente aqui, bem personalizadozinho. É, a nossa salada de frutas. E que daqui a pouco ela vai poder degustar com mel, com leite condensado, com a Hum. granola. Enfim, tudo bem organizado, bem personalizado e com muito carinho para receber cada uma de vocês. E você que nos assiste também se interter e aproveitar para experimentar. Agora você vai girar a sua roleta, que é o nosso novo xodó, e ver qual Ai, meu brinde, de Deus. qual marca você vai ganhar. Tá Lembrando que bom. se tu ganhar da tua própria Eu marca, giro de gira de novo. novo. Pode? Pode. Eu tô me sentindo lá no Bom Dia e Companhia. No dia que ele girava assim, o PlayStation. Vamos lá, então vamos lá. Ai, meu Deus, girei devagar. Uau! Amei! Deve palmas. Gostei! Gente, Gerlane Batista, minha E personal. deu super certo, porque agora, como eu já tinha comentado, né? Gente, eu tô realmente mudando, assim, minha vida fitness não, né? Tentando mudar pro estilo Qualidade de de vida, vida. é uma vida mais saudável, aí eu amei. Ai, que legal. Olha, inclusive, quero destacar a vocês que teve comentários lá no meu Instagram, tá acredita? Foi? Só fitness agora. Não, gente, eu como de tudo um pouco. O que eu trago hoje aqui, apresento, são qualidades de vida. Então, tem essa questão das pessoas serem fit, não tenho nada contra. Eu não sou uma pessoa 100% focada, mas eu gosto de me alimentar bem. Mas eu também gosto de uma pizza, de uma. E a Mayra, quem não gosta de um chocolate mais gorduroso, né? Mas é o equilíbrio, tá? É o equilíbrio. Então, isso aqui tudo que nós apresentamos é sobre qualidade de vida, né? Uma certa mudança de hábito. Mas a Uhum. gente tem os nossos dias aí. Tem! Tem os dias que a gente desliza. Pois você ganhou um belo presente, viu? Aí Ai, depois tô iremos conversar. ansiosa, já quero. Gente, mais uma vez eu quero agradecer pela audiência de vocês, pela presença da Mayra comigo Eu que novamente. agradeço. E eu aguardo vocês na nossa próxima edição. Até mais!